Olá! Neste vídeo, iremos falar sobre uma das distribuições Linux mais conhecidas no mercado de TI, o Slackware. Tudo o que você precisa saber sobre ele pode ser encontrado aqui. Sendo assim, vamos ver o que o Slackware apresenta de ferramentas, recursos e vantagens. Distribuído aos usuários desde 1993, o Linux Slackware é conhecido por apresentar dois grandes pontos fortes: estabilidade e versatilidade. Isso permitiu com que o sistema operacional pudesse ter uma alta performance, mesmo quando houvesse uma alta usabilidade de recursos, tornando o Slackware muito poderoso. Embora não seja tão famoso ao usuário comum como as distribuições Ubuntu e Debian, por exemplo, o Slackware é muito bem avaliado por profissionais que trabalham com Linux, e a gente já vai ver por quê. O Slackware foi criado por Patrick Volkerding para que pudesse atender necessidades diversas de perfis diferentes de um profissional na área de informática. Isso fez com que os trabalhos na criação do sistema operacional fossem redobrados para que houvesse uma confiabilidade no seu uso. Na sua última versão estável, a 14.2 de julho de 2016, o Slackware é distribuído com os aplicativos mais populares para o Linux, além de ter as suas ferramentas otimizadas. Entre os seus principais usos desde sua primeira release, o Slackware se destaca por ser instalado em máquinas que funcionam como servidores de hospedagem web e FTP. Isso sem contar o ambiente de desenvolvimento de software, onde a sua estabilidade permite com que muitos programas possam ser compilados com segurança, fazendo do Slackware um dos preferidos sistemas operacionais, sobretudo para engenheiros de sistemas open source. O Slackware é distribuído nas arquiteturas de 32 e 64 bits, e sua última versão, citada anteriormente, é baseada no kernel 4.4 do Linux com a versão 2.23 da biblioteca GNU-C. A instalação possui dois modos, texto e gráfico, e a documentação do sistema operacional é bem extensa, podendo ser encontrada até mesmo online. Dentre os recursos encontrados na instalação completa, temos softwares como Mozilla Firefox, poderoso browser para navegação, GIMP, editor de imagens semelhante ao Paint, do Windows, além de aplicativos para servidores web e e-mail, juntamente com ferramentas para desenvolvimento em código aberto nas linguagens C, C++ e Perl. Como vantagens para o uso do Slackware Linux, existem 5 pontos a serem mencionados. Número 1. Estabilidade. Talvez essa seja a principal vantagem desta distribuição, e a que permitiu com que fosse a mais antiga distribuição Linux já feita e continuada, desde a sua primeira aparição no mercado há 25 anos. A otimização do Slackware é capaz de manter os ambientes estáveis mesmo sob circunstâncias de utilização intensa, fornecendo, portanto, uma característica de se adaptar às mais diversas atividades e processos. Número 2. Segurança. O Slackware também é um dos mais seguros sistemas operacionais em Linux, já que existe um enorme controle na verificação do código-fonte e correção de bugs. Esta verificação de erros se estende até na construção dos repositórios dos aplicativos, para não haver alteração que prejudique o usuário na hora de instalar algum programa. Número 3. Neutralidade. Outra característica importante do Slackware é que ele não necessita de nenhum gerenciador de pacotes para instalação de softwares, o que facilita no controle feito pelo usuário em obter exatamente aquilo que atende à sua necessidade. Não somente isso, mas também na inexistência do risco de um determinado projeto ser descontinuado e o programa desaparecer do gerenciador. Número 4. Maior aderência ao modelo de licença GPL. O GPL
General Public License, em português, Licença Pública Geral, é a licença concedida a aplicações open source criada pela Free Software Foundation em 1989. Esta fundação, que também é responsável pelo projeto GNU, estabeleceu algumas regras para padronizar o uso e distribuição de softwares livres pelo mundo. E o Slackware é o sistema operacional que melhor atende aos softwares deste tipo, já que ele foi construído para atender, basicamente, apenas projetos open source. Isso quer dizer que não há muitos programas de código fechado, o que favorece, e muito, os entusiastas do software livre. Número 5. Configurações simples e limpas. Como já mencionado, o Slackware Linux dá ao usuário o total controle dos processos executados no sistema operacional, e isso através de comandos simples que podem ser executados pelo próprio terminal de comando. Isso simplifica bastante na hora de administrar e personalizar o Slackware para deixá-lo com a cara do usuário que o utiliza. A vantagem operacional disso é que os arquivos de configuração se mantêm limpos e não acumulam processos antigos, evitando bugs a médio e longo prazo. No entanto, como qualquer outra coisa no mercado de TI, o Slackware possui suas desvantagens, e destacamos 3 delas. Número 1. Baixo número de aplicações oficialmente suportadas. Por atender a um requisito de integridade e segurança muito altos, o número de programas conhecidos que rodam no Slackware são relativamente baixos. Além disso, como mencionado no item 4 das vantagens deste sistema operacional, há poucas aplicações de código fechado que são suportadas por ele. Sendo assim, todo este processo de confiabilidade tem um preço. Número 2. Alta conservação na seleção de pacotes básicos. O Slackware faz uma seleção muito restrita de pacotes básicos necessários para funções vitais do próprio sistema e dos seus aplicativos. Embora as que ele possua sejam muito boas e estáveis, há uma certa escassez no que se refere a algumas funcionalidades extras encontradas em outros pacotes, que não são anexadas, novamente, por questões de integridade. Número 3. Complexo processo de atualização. Por levar segurança muito a sério, o Slackware tem um processo muito extenso de atualização, porque faz uma verificação minuciosa de cada arquivo, bem como do código do kernel, para fazer uma atualização que mantenha todas as suas características. Como resultado, isso leva uma quantidade de tempo superior ao das demais distribuições existentes. Em resumo, o Slackware Linux é uma das melhores distribuições existentes no mercado. Potente, confiável e seguro, ele é estável e se adapta facilmente às necessidades de cada usuário. Tornou-se muito popular desde quando foi lançado, e dados de 1995 mostram que 80% das distribuições Linux eram justamente as Slackware. Isso é só uma evidência do quão útil esse sistema operacional pode ser para qualquer usuário que deseje contar com o que há de melhor no Linux. A seguir, você irá assistir ao tutorial de instalação do Slackware, além de uma breve apresentação de suas funcionalidades.